Olá, tudo bem? Nessa semana a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho. E durante toda essa semana é muito comum que muitas pessoas, em muitos locais, na escola, na televisão, enfim, fale sobre o tema meio ambiente, né? Mas vamos começar do começo. Quando a gente ouve a palavra, o conceito, a ideia, meio ambiente, o que vem na sua cabeça? Eu arrisco a dizer que vem uma imagem de uma floresta, a imagem de um coral, de uma barreira de corais, a ideia de uma tartaruga no oceano nadando, enfim, um rio, né? Como é no caso aqui do Brasil, que a gente tem muitos rios. Mas eu vou te falar que esse não é o único meio ambiente que existe, sabia? E se eu te falasse que a sua rua, a sua escola, a sua casa, o seu bairro também é um meio ambiente, também é um tipo de meio ambiente? Então, no vídeo de hoje, a gente vai expandir um pouco o nosso olhar sobre o conceito de meio ambiente, perceber que ele é muito mais do que a gente imagina e perceber que ele começa aí, onde você está. Tecnicamente, cientificamente, o conceito de meio ambiente ele pode ter várias definições, mas de forma geral a gente aceita que meio ambiente é um conjunto de condições, influências e interações que afetam a vida de um ser vivo. Partindo dessa definição, o conceito de meio ambiente pode ficar bem vasto. E aí a gente percebe que ele vai muito além do meio ambiente natural, que é um dos tipos de meio ambiente. Então, o meio ambiente natural, definição geral, é aquele ambiente no qual o homem não tem nenhuma interferência na sua construção, na sua formação. Então, a gente pode chamar de meio ambiente natural todas as paisagens que a gente tem no nosso planeta, as florestas, rios, oceanos, desertos. Tudo isso é meio ambiente natural. Contrapondo o meio ambiente natural, a gente tem o meio ambiente antrópico. O meio ambiente antrópico são todos aqueles ambientes que foram formados pelo homem. E aí a gente tem o meio ambiente social, das relações sociais, né? O meio ambiente cultural, que é formado por todo o conhecimento gerado pelo homem. O meio ambiente científico, que é formado por todo o conhecimento, tecnologia, inovação gerada pelo homem. E o meio ambiente histórico, que é relacionado, o próprio nome já diz, com toda a história, com toda a memória coletiva de uma nação, de uma sociedade, de uma comunidade. E a principal ideia que eu gostaria que você construísse nesse momento é que esses meio ambientes, eles não vivem isolados, eles não vivem separados. A gente não tem um espaço para cada um deles. Eles coexistem, eles estão todos se misturando, se moldando e se influenciando como uma grande rede. E aí agora você pode me perguntar assim, tá, Marco, mas e aí? O que isso tem a ver comigo? Então a gente entra num outro ponto muito importante, que é como os diferentes tipos de meio ambiente, eles influenciam a nossa vida. O meio ambiente natural, ele é responsável por diversos serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos. Limpeza do ar, produção de chuva, regulação do clima, fertilização do solo, a polinização de frutos, de árvores frutíferas para a produção de frutos ou de outros alimentos naturais. E todos esses serviços ecossistêmicos, a gente não paga R$1, a gente não gasta dinheiro para que eles se realizem. Então, se você perguntar para mim, qual é a maior importância? Por que é necessário conservar, preservar o meio ambiente natural? A primeira justificativa que eu ia te dar é relacionada aos serviços ecossistêmicos. Mas também a gente não pode esquecer que o meio ambiente ele também influencia muito na nossa saúde emocional, psicológica. Quando alguém está estressado, está cansado, está muito precisando de uma folga, de umas férias, a grande maioria das pessoas, eu arrisco, que vai escolher um lugar, uma praia, vai escolher o campo, quando pode escolher, é claro, vai escolher uma praia, um campo, um lugar tranquilo,
sem barulho ou com pouco barulho, para acalmar, para desacelerar. E isso a gente encontra nos ambientes naturais, nas cidades litorâneas, nas cidades do interior, que possuem florestas, rios, cachoeiras. Percebe que o meio ambiente natural ele sempre está envolvido, de uma maneira ou de outra, nessa atividade, né? Com essa função de também auxiliar na nossa manutenção emocional e psicológica. Agora, vamos pensar no meio ambiente antrópico. Pensa num bairro, numa comunidade, enfim, em algum conjunto de seres humanos, ou algum conjunto de pessoas. Pensa se essa comunidade, se esse local, as pessoas se relacionam bem, elas conversam, elas se ajudam, elas participam de atividades coletivas e cuidam também dos espaços públicos. Isso seria uma coisa bem legal, né? Seria um local bem interessante da gente morar. E isso seria derivado diretamente do meio ambiente social, da relação entre as pessoas. Agora, vamos pensar em outro cenário. Vamos pensar em todos os avanços tecnológicos dos últimos 20 anos, por exemplo. A gente tem o grande avanço dos celulares, computadores, inteligência artificial, carros elétricos, enfim, uma infinidade de avanços tecnológicos. E tudo isso graças ao meio ambiente científico, à ciência produzida muitos anos atrás até os dias de hoje. Ou então, pensa naquele casarão antigo que tem no centro da sua cidade. Aquele casarão do lado da igreja, sabe? Aquele casarão bem antigo que está um pouco descuidado atualmente. Percebe que aquele casarão tem uma importância para a história da sua cidade? Com certeza ali aconteceram muitos fatos que influenciaram a história da sua cidade. Então, conservar esse casarão faz parte do meio ambiente histórico, mantendo aí viva a história da sua cidade, da sua comunidade, o que é muito importante pensando na questão da sustentabilidade, para que a gente possa, olhando para o passado, construir o futuro. E mais importante, esses exemplos que eu apresentei aqui são exemplos muito pequenos, muito pontuais, com poucas relações. Mas se a gente fizer um pequeno esforço, refletir um pouquinho, a gente vai perceber que existem muitas outras relações entre os tipos de meio ambiente, o social, o histórico, o científico. A gente vai perceber que eles se relacionam de uma maneira muito complexa e interdependente, ou seja, um influencia o outro sem ter um mais importante do que o outro. Então eu acredito que o grande desafio hoje, é claro que a gente tem muitos desafios, mas um dos grandes desafios é a gente romper com essa visão fragmentada, essa visão compartimentalizada, ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e elas não se conversam, elas não se influenciam. É muito difícil a gente encontrar uma situação como essa no ambiente, no planeta Terra de forma geral. Por exemplo, o mar influencia na temperatura do ar, que vai influenciar na umidade do ar, que vai influenciar na formação vegetal do continente, que vai influenciar na fauna daquele continente, que vai influenciar a disponibilidade alimentar para a nossa espécie. Percebe que é uma rede muito complexa? E isso é um ponto-chave quando a gente fala de sustentabilidade. Não dá mais para a gente pensar em sustentabilidade com uma visão fragmentada, uma visão pequena, pontual. A nossa visão precisa ser holística, precisa ser integral. A gente precisa olhar o todo. Então, por exemplo, atividades de reciclagem, de reflorestamento são importantes? Claro que sim, muito, demais, muito importantes. Mas elas sozinhas, elas não conseguem manter um ambiente sustentável. Elas não conseguem regenerar, recuperar o ambiente por si só. Elas fazem parte de um contexto maior e de um contexto muito importante, mas elas são apenas atividades. Com elas, a gente precisa integrar políticas públicas, educação, ciência, cultura, diversidade, participação social. Olha a necessidade de pessoas, de profissionais, de comunidade, de participação. Na Semana Mundial do Meio Ambiente, a gente percebe que cuidar do meio ambiente não é só cuidar da floresta, não é só cuidar do oceano, da tartaruga. Tudo isso é muito importante, eu repito, mas não é
suficiente. Cuidar do meio ambiente é também cuidar da gente mesmo, da nossa saúde, da nossa história, da nossa comunidade. E tudo isso tem que começar agora, tem que começar ontem, é para já. Então, para encerrar o nosso vídeo, eu deixo aqui uma reflexão para você. Já que a gente está falando tanto de meio ambiente, né, nessa semana, que tal você refletir um pouquinho sobre o seu meio ambiente? Sobre o que é meio ambiente para você e o que você pode fazer em favor desse meio ambiente. Mesmo que pontual, mesmo que pequeno, não tem problema. O importante é fazer, é participar, é se manifestar, é atuar. Lembrando sempre, e como último recado, nunca esqueça que nós somos parte de uma rede, parte de um todo, e todas as nossas ações vão influenciar todos os pontos da rede. Um grande abraço, até mais.